O governo federal resolveu reduzir a taxa de juros para o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com o objetivo claro de ajudar essa população na hora de tomar essa linha de crédito que é tão necessária para muitas pessoas. Só que o tiro saiu pela culatra, porque as instituições financeiras públicas e privadas têm se manifestado contrário a isso, porque a taxa que foi estabelecida torna a operação quase que inviável e, além disso, se torna inviável. Eu quero, inclusive, mostrar para você que vai contra a uma determinação do próprio Conselho Monetário Nacional, tá bom? Nesse vídeo, eu trago uma linha do tempo de toda essa discussão que está rolando em Brasília e impactando as instituições financeiras e o mercado de crédito. E depois eu trago alguns dados para que você possa formar melhor a sua opinião. E por falar em formar a sua opinião, o meu objetivo aqui não é fazer você concordar comigo, tampouco fazer você discordar de mim ou de outras pessoas. Meu objetivo é apresentar dados para você se aprofundar. Eu costumo chamar isso aqui de sair da superfície, para você aprender tudo que envolve esse assunto em questão para você formar melhor a sua opinião, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Se você já é de casa, já solta aquele like aí, já deixa aquele comentário. Se você está chegando agora, já convido a se inscrever e ativar o sininho para você não perder vídeos, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você com as principais certificações do mercado financeiro, mas também com vídeos como esse, que ajuda você a sair da superfície, a entender o assunto de maneira mais profunda. Coloco na tela aqui para você essa ampla discussão. Então, aqui é uma linha do tempo, tá? Essa matéria saiu aqui no dia 13 de março. O governo reduz juros do empréstimo consignado do INSS para 1,7. Então, o ministro da Previdência, através do Conselho Nacional da Previdência Social, reduziu essa cobrança de teto para o crédito consignado. Porque já existe um teto, 2,24 aproximadamente, e agora o governo foi lá e propôs reduzir isso. Só que o governo fez isso através da figura do ministro da Previdência, que é o presidente do Conselho Nacional de Previdência Social, e gerou um ruído em Brasília, tá? E gerou ruído também nas instituições. Quando eu digo que gerou ruído em Brasília, eu estou dizendo que gerou ruído no próprio governo, um desentendimento com outros ministérios, e é sobre isso que eu quero falar. Então, dia 13 isso saiu. Vamos ver a próxima coisa que eu trouxe aqui. Essa matéria é do dia 15. E olha o que está escrito aqui em cima, ó. Redução nos juros do consignado irrita Fazenda e Casa Civil. Olha só, uma das coisas que a gente vai ver aqui é o impacto que a taxa Selic tem nessa linha de crédito. E a gente vai ver, inclusive, que o principal meio para que a gente consiga reduzir os juros do consignado de qualquer outra linha de crédito é reduzindo a Selic, que ninguém discorda, a Selic sim está alta. Só que para a Selic baixar, a gente precisa ter uma série de coisas. E uma das coisas que a gente precisa ter é o mínimo de estabilidade política, sem ruído, sem desentendimento de informação, porque isso gera confusão, isso gera insegurança, isso é precificado e dificulta a queda da Selic. Importante a gente falar sobre isso. Mas o que eu trouxe aqui nessa tela é para dizer o seguinte, olha, sai a decisão do Ministério da Previdência e aí o Ministério da Fazenda, que é o ministério que cuida da economia, não gostou disso porque, enfim, não foi consultado. Lá no Conselho Nacional de Previdência Social, existem membros do Ministério da Fazenda, mas eles não votaram, tá? Então, foi quase que uma decisão unilateral aí da turma da Previdência. E aí, o ponto principal dessa história não é necessariamente, porque um gostou, o outro não gostou, mas é a consequência que essa decisão, sem debate, sem discussão, sem entender cenários técnicos, ela pode provocar. A gente vai chegar nela aqui, vamos só avançar na linha do tempo, isso foi no dia 15. Quando foi no dia 16, saiu essa matéria aqui, ó. Após o governo reduzir juros do consignado para aposentados do INSS, bancos anunciam a suspensão da modalidade. E aí, aqui, alguns bancos privados anunciaram a suspensão dessa modalidade porque esses bancos privados disseram, olha, para operar consignado a 1,7 no cenário atual é inviável. E o banco faria essa operação com prejuízo, portanto é inviável. E não só seria inviável, como seria vetado pelo Conselho Monetário Nacional. Quero te mostrar isso. E aí vem um outro argumento. Poxa, se os bancos privados não querem fazer, primeiro ponto é,
os bancos estatais que o façam, já que eles têm esse papel de cumprir uma função social. Ok, a gente pode discutir sim o papel social dos bancos estatais. Mas é importante reforçar uma coisa: os bancos estatais, apesar de ter essa função mais social, eles também estão sob regulação do Conselho Monetário Nacional e, portanto, precisam seguir essa norma. E segundo ponto é que é o seguinte: quando a gente está falando de reduzir a taxa de juros, e antes de eu seguir, deixa eu falar uma coisa. Sim, eu acho que a taxa de juros do crédito consignado é alta. 1,70 ainda é alto. E eu sou a favor, claro, que reduz a taxa. Você provavelmente também é. Mas a gente precisa ter condições para isso. Então, quando a gente olha esse tipo de operação e olha, vamos colocar isso na conta dos bancos públicos e eles que o façam. Primeiro, como eu disse, tem uma regulação que veta isso. E segundo, os bancos públicos, por maior que seja a sua capilaridade, por maior que seja a sua força, eles não conseguem atender todo o mercado. E é exatamente por isso que, olha só, depois disso, matéria que saiu no dia 17, hoje, Banco do Brasil e Caixa comunicaram suspensão do consignado do INSS à Fazenda. Então, olha só, aliados do governo pedem exoneração dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa após consignados com o INSS. Essa briga de você querer demitir a turma do Banco do Brasil e da Caixa, isso pode fazer qualquer coisa, menos ajudar aquela população que precisa de crédito mais barato. Porque que tipo de segurança a gente vai ter em um país, em um governo que assumiu não tem 3 meses e que o Ministério da Previdência toma uma decisão que cria conflito com o Ministério da Fazenda e que já quer desligar a turma que foi nomeada há menos de 3 meses para dirigir esses bancos, segundo o novo governo, e aí isso é absolutamente legítimo, concorde você ou não, mas segundo o novo governo, sob uma nova política, sob um novo olhar. Não me parece que isso aqui contribua para a redução da taxa de juros do consignado. E aí eu trouxe mais informações aqui. Isso aqui é disponibilizado pelo Banco Central do Brasil e a relação das instituições financeiras que operam com consignado e o custo. Se a gente olhar, ele trouxe uma relação aqui de 39 instituições, tá? E aí, olha só, das 39, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5... Não, 1, 2, 4. Se a gente for considerar essa aqui que é 1,71, seria só 3. Mas a gente tem aí 4 instituições operando aí com 1,70 ou até menos do que isso. Todas as outras já estão operando com uma taxa maior do que isso. E veja, existe uma razão para isso. O juro não é cobrado pela vontade de algumas pessoas. E aí eu quero citar aqui a Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, que tem função de cumprir, tem a obrigação de cumprir uma função social, que tem um dos menores juros do mercado, principalmente para essa modalidade. A Caixa Econômica Federal não estava operando a 1,70, está operando a 1,85, que é mais do que isso, que já é um custo baixo, tá? Agora, por que a Caixa Econômica Federal não fez a 1,70, a 1,60, a 1,50? Porque, como eu disse, essa não é uma decisão pura simplesmente por vontade política. A minha vontade é que fosse taxa de 0,5%. A minha vontade é que cada uma das pessoas ganhassem 5, 6, 10 mil reais por mês, que o salário mínimo fosse 20 mil reais. Essa é a minha vontade, só que a vontade não quer dizer nada, porque se a gente não tiver condição econômica para isso, a gente provoca distorção, provoca inflação, provoca um monte de coisa, tá? E é importante a gente entender isso, tá? Agora, aonde eu quero chegar com toda essa história? Então, a linha do tempo é essa. Começa lá com o presidente da Previdência, trazendo essa informação que vai reduzir e tudo mais, e aí agora a gente começa a discutir um assunto que não está carregando aqui, mas o principal ponto é: o consignado vai acabar. E aí é o seguinte, ó, a Caixa diz que continua operando consignado, mas com a menor taxa, 1,84. Deixa eu aproximar, que na hora de carregar não ficou tão... parece que não está carregando a imagem, mas isso aqui ajuda. O principal ponto que eu quero trazer para você agora foi, ó, segundo os dados do Banco Central, isso é muito importante você olhar. As duas linhas de crédito consignado e cartão têm um saldo de 215 bilhões, com 7,6 bilhões de concessão em janeiro. A média mensal de concessão é de 5,2. Então, na média, a linha de crédito consignado para a Previdência, para os aposentados e pensionistas do INSS, na média, essa linha de crédito empresta 5,2 bilhões de reais por mês.
5,2 bilhões de reais que são injetados na economia. Quando a gente está olhando para isso, a gente precisa expandir o nosso conhecimento. A gente vai ver que o ticket médio das pessoas que tomam essa linha de crédito é de R$ 1.576. Então, estou falando de uma família que toma R$ 1.576 de empréstimo consignado, há uma taxa, sim, uma taxa alta, eu gostaria que fosse menor, mas a gente não derruba essas coisas na marra, mas é alguém que vai tomar essa linha de crédito para tomar uma decisão econômica. Talvez fazer um consumo ali no bairro onde ela está inserida, talvez fazer ali uma reforma, alguma coisa, e isso gera uma ativação em toda a economia. Então é importante a gente ter um olhar mais amplo. 5 bilhões de reais que são inseridos na nossa economia todos os meses por essa linha de crédito é muito significativo para a nossa economia, tá? E aí, se a gente sai do macro, que é essa questão de olhar 5 bi para a economia, e vai para o micro, uma família que precisa tomar R$ 1.576 de crédito para tomar alguma decisão, invariavelmente é uma família de baixa renda. E esse valor faz a diferença. E mais do que isso, olha o que está bem pertinho de mim aqui, 42% das pessoas que tomam crédito via essa modalidade são pessoas negativadas. A gente pode, aliás, a gente deve discutir a relação que as pessoas têm com o sistema financeiro, a maneira como a gente usa o dinheiro, sobre a educação financeira, sobre necessidade, será que encaixa o orçamento, será que não cabe? Porque assim, esse dado é muito alto, mas o fato objetivamente é esse. Portanto, o que a gente está dizendo é o seguinte, se a gente não tiver mais linha de crédito consignado, 42% das pessoas não vão conseguir mais tomar crédito. E mais do que isso, as pessoas que tomarão, que já pagam alto, 2%, vão passar a pagar mais caro ainda. Então, o tiro saiu pela culatra. Vamos entender agora por que eu disse que a instituição financeira não pode oferecer uma linha de crédito que seja deficitária, tá? A gente vai falar aqui do Conselho Monetário Nacional. Eu trouxe aqui a resolução 4935 do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução, ela trata sobre a contratação dos correspondentes bancários. Eu vou falar sobre eles nesse vídeo e da importância que esses agentes têm não só para o sistema de distribuição de crédito, mas para toda a economia. E aí, lá no artigo 20, ela diz para a gente o seguinte, deixa eu colocar mais perto para você. Na hipótese de o contrato de correspondente incluir as atividades relativas à operação de crédito, arrendamento mercantil referidas no artigo 12, inciso 5, a instituição contratante deve implementar sistemática de monitoramento e controle de viabilidade econômica da operação, ou seja, tem de ser viável, cuja proposta seja encaminhada por correspondente com a produção de relatórios gerenciais, contemplando todas as receitas e despesas envolvidas, tais como o custo de operação, taxa de juros e remuneração paga devida ao correspondente sobre qualquer forma, bem como o prazo da operação, probabilidade de liquidação antecipada e de cessão. E olha só, para a apuração, no parágrafo 1º, para a apuração da viabilidade econômica dessa operação, o valor presente das rendas da operação de crédito ou do arrendamento mercantil, nós vamos falar aqui da operação de crédito, bem como de sua repactuação ou renovação, considerada a possibilidade de sua liquidação antecipada ou inadimplência, deve ser superior ao valor presente do somatório da remuneração correspondente com as demais despesas envolvidas. O que esse artigo está dizendo para a gente? Olha só, que o valor presente da linha de crédito que a instituição vai conceder via correspondente bancário, que são bem importantes nessa modalidade, o valor presente deve ser maior do que o valor presente dos custos de captação. Em outras palavras, olha, eu estou emprestando R$1.000 para uma pessoa que vai me pagar lá, não vou fazer conta aqui, mas só para simplificar, vai me pagar em 12 parcelas de R$100, portanto me pagaria ali 1.200. Eu trago isso a valor presente para entender isso e esse valor presente tem de ser maior do que o valor da captação. Isso torna uma operação viável. E aí a gente entra numa outra discussão, porque a gente vai falar assim, poxa, segundo essa resolução do Conselho Monetário Nacional,
Os bancos não podem, portanto, fazer operação via correspondente bancário que seja deficitária. Sim, é verdade. Agora, o que impacta o custo dessa linha de crédito? Aí a gente chega na Selic. A Selic tem um peso muito importante na hora de precificar isso, porque a Selic representa o custo de captação da instituição financeira. A instituição financeira, ela capta via Selic. Portanto, quando a instituição financeira capta dinheiro, ela vai pagar ali no mínimo 13,65, que é a Selic efetiva do dia que eu estou gravando essa aula. Ora, com essa redução proposta pelo Ministério da Previdência, a linha de crédito consignada, ela ficaria em uma taxa de 22% ao ano. Um pouquinho mais do que isso, mas arredondando 22% ao ano. Eu sei que alguma pessoa pode dizer assim, poxa, Thiago, então tá tudo certo. Se a Selic é 13,65 e agora o Conselho Nacional de Previdência Social falou que o banco pode cobrar no máximo 22%, tem um spread aí, tem uma gordura onde a instituição pode ganhar dinheiro com isso, não está deficitária. É aí que está o ponto, a gente não pode analisar a operação assim, porque existem outros custos além do custo de captação. Existe a própria PDD, que embora seja baixa, existe. Para quem não sabe, PDD é provisão de devedores duvidosos. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Eu trouxe uma informação que foi extraída do site da ANEPS, tá? A ANEPS é a Associação Nacional das Empresas que trabalham com empréstimo consignado, aliás, com correspondentes bancários, e dentro dos correspondentes bancários nós temos aí crédito consignado. Então, olha só, tem aqui o ponto principal que eu quero destacar para você, esse aqui, ó. Ele traz pra gente quanto que isso, como é feita a composição desse custo de captação. Então, vamos lá, ó. Ó, ele diz que numa faixa de 22 ao ano consignado, que é esse limite que eu falei, tirando a Selic mais o spread, então ele está dizendo o seguinte, a Selic 13,65 mais um spread vai dar 2 e alguma coisa, só Selic e spread dá 16% ao ano. Só que a gente não coloca só isso, por quê? Tem mais óbito dos tomadores, porque nessa modalidade a única possibilidade de inadimplência da instituição é quando o titular vem a óbito, porque a pessoa que tomou o crédito e ela vem a óbito, essa dívida dela, ela não extingue automaticamente, tá? Mas essa dívida precisa ser inventariada e se a pessoa que tomou crédito, se ela deixa bens para os seus herdeiros, estes bens podem fazer frente à dívida. Perceba, herdeiro não paga dívida. O que eu quero dizer é o seguinte, se uma pessoa faleceu com dívida, os seus herdeiros não têm de tirar dinheiro do bolso para pagar a dívida. A única possibilidade dessa dívida ser paga é a pessoa deixou dívida, mas deixou bens para os seus herdeiros. Então, no inventário, a gente utiliza esses bens, parte ou a totalidade, para pagar a dívida. Se a dívida que a pessoa deixa é maior do que os bens que ela deixa, o que acontece é que a instituição que concedeu esse crédito não vai receber esse dinheiro. Ela vai receber só o que aquele bem é capaz de pagar e vai assumir o prejuízo. Então é importante a gente ter em mente que o crédito consignado, apesar de ter um risco baixo, baixíssimo, a gente não pode dizer que tem risco zero. Porque vamos analisar a expectativa de vida das pessoas que tomam essa linha de crédito. E aí a gente volta na questão da classe social, da condição socioeconômica da pessoa que toma essa linha de crédito. Alguém que precisa de uma linha de crédito de R$ 1.500 que vai fazer uma diferença na sua tomada de decisão, considerando a realidade do Brasil, sim, pode ser alguém que, em caso de falecimento, não deixe bens para fazer frente à dívida e, portanto, há sim uma inadimplência nessa modalidade. O que significa que as instituições precisam provisionar isso, segundo a regra do Banco Central, via PDD, que é provisão de devedores duvidosos. E ele coloca aqui, ó, como 3%, tá? E ele tem aqui, ó, mais custo de averbação da garantia. E ele coloca aqui como 1%. Isso aqui é uma parte técnica de olhar e comunicar o INSS, que aquela pessoa tomou linha de crédito, que precisa descontar, que vai passar para a instituição. Então, só aqui a gente está falando só da estruturação. E ele diz o seguinte, ó, sobram cerca de 2%, somando esses custos, né? Selic mais spread, mais PDD, mais o custo de averbação, sobra 2%. Destes 2%, a gente precisa descontar a comissão dos terceiros,
que são os correspondentes bancários, e do que sobrar, ainda paga 4,65% de PIS e COFINS, mais 45% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essa operação não é definitivamente uma operação lucrativa, beleza? E aí a gente vai discutir sobre o tamanho dos lucros dos bancos, será que faz sentido, meu Deus? Mas o principal ponto que eu quero olhar para você nesse momento é: a Selic está alta, eu já falei isso aqui nesse canal várias vezes. A Selic precisa ser reduzida, já falei isso várias vezes. A gente só precisa discutir como que as coisas são conduzidas, porque se a gente quer reduzir a Selic na marra, igual a gente quer reduzir a taxa do crédito consignado na marra, o tiro pode sair pela culatra. É preciso de um pouco mais de tecnicidade e ambiente para isso. Quando tem esses ruídos vindo de Brasília, a gente não cria ambiente, a gente dificulta, tá? Olha só o que eu trouxe aqui, ó. Esse gráfico, a gente que elaborou aqui com dados do Banco Central. Eu vou te explicar o que é. A linha laranja é o índice de custo de crédito para essa modalidade de investimento. Para essa modalidade de crédito. Em outras palavras, o Banco Central nos informa, na média, quanto que as instituições financeiras estão cobrando para conceder este crédito, tá? Essa é a linha laranja. E a linha azul é a Selic, que, como eu disse, realmente está alta ali, né? Lá no site do Banco Central, essa informação só tem, a informação do índice do custo de crédito só tem de 2013 para cá. Então, eu peguei toda a informação que a gente tem e fiz uma correlação aqui para que você possa entender o quanto que a Selic, de fato, impacta nessa operação. Então, se você olha aqui, quando a Selic sobe, olha o que acontece com o custo dessa modalidade. Ela também sobe. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2015, 2016, que a Selic precisou subir. Inclusive, precisou subir porque ela foi reduzida sem condição econômica para isso anteriormente e provocou inflação. Olha o que acontece com o custo do crédito. Quando a Selic entra numa convergência de queda, olha o que acontece com o custo de crédito. E essa diferença que você vê aqui, a gente pode chamar essa diferença aqui da diferença entre o custo da captação e o custo do empréstimo. E se a gente olhar, o que a gente tem agora é basicamente um dos menores spreads de relação entre custo da captação e lá em cima o custo desta modalidade de crédito. Então, o que eu quero dizer com isso, nós estamos em um cenário onde a margem dessa operação é uma das menores de toda a história. E agora, a gente quer reduzir isso na marra, gerando uma operação deficitária, que o Conselho Monetário Nacional não permite isso, e aí a gente vai ver o impacto que isso pode ter na vida de outras pessoas. Só que antes de falar sobre esse impacto, eu quero também fazer uma reflexão, porque eu vi muita gente defendendo isso sob a ótica de quem analisa o lucro dos bancos. Nossa, os bancos têm lucro bilionários, então eles devem fazer isso, porque precisa ajudar quem mais precisa, não é justo os bancos terem esses lucros bilionários. Olha só. Sim, eu concordo que vale a gente debater como é que funciona o sistema financeiro do Brasil, mas o primeiro ponto é que para a gente debater isso, a gente tem de partir do mínimo de tecnicidade possível, porque senão a gente joga qualquer jogo sob qualquer regra e regras que não fazem sentido. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está analisando o lucro de uma empresa, a gente não pode olhar o valor absoluto que ela gerou de lucro. A gente precisa olhar o valor relativo que ela gerou de lucro em relação ao seu patrimônio, que é o que nós chamamos de ROI. Para você entender, de um jeito bastante simples, o que é o tal do ROI. Imagina que você tem R$1.000 e você colocou em um investimento qualquer e depois de um ano você ganhou R$100, beleza? Agora, imagina que eu, Thiago, tenho R$10.000 e coloquei em um outro investimento qualquer e depois de um ano eu ganhei, sei lá, R$700. Quem mais ganhou dinheiro aqui nesse nosso exemplo? Eu ou você? Veja, em valores absolutos eu ganhei mais, porque eu ganhei 700 e você ganhou 100. Só que em relação ao tamanho do patrimônio, você ganhou mais. Porque se você investiu 1.000 e ganhou 100, você está ganhando 10%. Se eu investi 10.000 e ganhei 700, eu estou ganhando 10%. Isso é retorno sobre o patrimônio, porque não faz o menor sentido a gente analisar uma empresa sob lucro absoluto, beleza?
E aí, por isso, eu trouxe também na nossa apresentação, para a gente ser justo com a parada, qual foi o ROI das instituições nos últimos períodos. Então tá aqui, Bradesco, Itaú, Santander, que são bancos privados, a gente tem Bradesco com 13, Itaú com 17, Santander com 12,96, Banco do Brasil com 18. Essas instituições são instituições todas que estão listadas na bolsa, então é fácil a gente consultar. O Banco Pan, que é um agente muito importante no mercado de crédito consignado, tem um retorno sobre patrimônio de 9,38. O que eu estou dizendo aqui, ó, para todas essas instituições que têm um retorno sobre patrimônio menor do que 13,65, que é a Selic, claro que não faz sentido ser tão radical aqui, mas eu quero dizer o seguinte, para todas essas instituições, seria muito mais rentável se essas instituições largassem as suas operações, fecha o banco, demite todo mundo, esquece tudo, pega o dinheiro que ela tem e coloca lá no título público federal e vai viver na praia, porque ela ganharia mais. Porque elas estão ganhando menos do que a taxa livre de risco da nossa economia. E quem está ganhando mais do que a taxa livre de risco da nossa economia está perto disso ou extrapolou mais ainda, que é o Banco do Brasil, que é um banco estatal, inclusive, tá? Ou, vamos ser mais técnico aqui, é um banco de economia mista, mas ele é controlado pelo governo. Então é legal a gente olhar para isso, para a gente ver a penetração e o resultado que os bancos têm com sua operação. Então, além de eu não poder ter uma operação deficitária porque o Conselho Monetário Nacional não me permite, olhar para lucro absoluto de uma instituição para justificar uma tese foge minimamente de qualquer tecnicidade. A gente precisa ser mais honesto com as nossas análises para que a gente possa formar a nossa opinião. Veja, e talvez você até discorde do que eu estou falando, mas a gente precisa ter um argumento para ter o mesmo ponto de partida, para a gente conseguir conversar sobre isso. E uma outra coisa que eu quero trazer aqui para você é a realidade dessas pessoas aqui. Então, olha só, que são os correspondentes bancários. Site tirado da ANEPS, não é tão recente assim, mas, apesar de não ser recente, isso é muito importante. Olha só o que essa matéria está trazendo. Ela é de março de 2022, portanto, há um ano, e ela estava trazendo o número de correspondentes bancários no Brasil. O Brasil tem 210 mil tinha, né? Deve ter mais agora, correspondentes bancários. Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas responsáveis por fazer com que a operação de crédito chegue nas famílias. São as pessoas responsáveis por levar a operação de crédito nos mais variados cantos desse país, que você sabe é tão grande quanto qualquer continente. Então, uma instituição privada ou pública, ela contrata esse tipo de profissional e, obviamente, esse profissional precisa ser comissionado. Então, olha só, se a gente reduz isso na marra, o que a gente faz? A margem de comissão dessa pessoa cai. Então, a renda desse trabalhador vai cair. Só que não só a renda desse trabalhador vai cair, mas como a sua capacidade de consumo. Agora, imagina que a renda dessa pessoa caia, só que não só cai. De um dia para o outro, o produto que ela trabalha não existe mais. Você simplesmente está jogando para fora milhares de profissionais que hoje atuam, que têm renda e que deixarão de ter. E aí ele traz o seguinte, ó, que esse profissional, ele é responsável por 20% de todas as transações bancárias que tem. Então, o impacto dessa decisão é muito maior do que simplesmente vai beneficiar o aposentado, o pensionista, que, ó, honestamente, eu acho que a gente precisa ter políticas para isso. Ponto. Eu não discordo da ideia de que a taxa de juros está alta. E está mesmo. Eu também não discordo que a taxa de juros precisa ser reduzida, porque ainda assim, 1,70 de taxa de juros, embora aqui no Brasil a gente está acostumado com isso, 1,70 é muito juro. É muito. 20% do ano é muita coisa. Só que a gente não derruba isso simplesmente por vontade política, na marra. A gente derruba essa taxa criando condições políticas, econômicas, monetárias e fiscais para que a taxa de juros seja reduzida, a Selic seja reduzida. E a partir daí, todas as outras taxas passam a, portanto, cair também. Eu, inclusive, mostrei para você a correlação que tem esse custo de crédito com a Selic.
tá bom? Então, agora, a conclusão disso repito, eu obviamente considero que a taxa é alta, que ela precisa ser reduzida, mas que ela precisa ser reduzida de uma maneira onde faça sentido e não artificialmente, portanto, essa é a minha opinião. Eu trouxe aqui dados para que você possa, portanto, formar a sua opinião a respeito disso. O fato é que se o governo insiste nessa tese, a gente pode impactar a vida de milhões de pessoas. Não só de quem trabalha com crédito, mas de quem precisa da linha de crédito na ponta. E a nossa informação, a nossa opinião, ela precisa ser pautada em dados, em informações mais completas, tá bom? Quero saber de você, qual que é a sua opinião sobre isso? Honestamente, eu não sei quais serão cenas dos próximos capítulos. O que me parece ser mais adequado é que a equipe econômica do governo sente com o ministro da Previdência e haja ali algum acordo, algum entendimento para que isso seja feito de maneira menos atabalhoada, se é que eu posso usar esse termo aqui, tá bom? Essa é a minha opinião, portanto, quero saber a sua opinião, o que você pensa a respeito disso, claro, com base em dados, não em achismo, vai ser muito legal. E claro, se você gostou desse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam entender tudo isso que a gente discutiu aqui. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!